O mundo, reforçando os fundamentos da fé cristã. Olá, muito boa tarde a todos sintonizados na Rádio Super. Eu sou o Edward Belloni, mais conhecido como Ed. Bem-vindo a mais uma edição do nosso programa A Bússola do Mundo, a qual a mentora é a pastora Ângela Valadão, do Ministério 24 Horas Diante do Senhor, onde juntos temos a honra e a parceria do TDI, a Teoria do Design Inteligente, que em sua grande maioria temos cientistas universitários com formação acadêmica por excelência, entre doutores e mestre. E hoje, nessa edição, a gente está com a série Apologética com o professor Tássio Licurgo, e nessa edição a gente vai falar de Deus e a moralidade. E para me ajudar, a ilustre presença desse apresentador, da voz mais bonita do Brasil, aleluia, Jesus, senhor Sérgio Gandra. Que é isso, hein? Obrigado, Edo. Estamos juntos. E, gente, boa tarde, tudo bem? Você vai boa pagar tarde, o almoço depois, tá sabendo? Depois desse elogio aí, agora eu sabia que você queria algo em troca, tá cara. valendo, né, Sandro? Claro que sim, com certeza. Tá valendo o almoço. E é isso aí, Serginho. E qual que é a expectativa do programa de hoje? Cara, bem legal. Eu já tô aqui convidando a galera para participar, né? Semana passada você viu, a galera em peso participou. E eu queria essa mesma empolgação aí dos meus queridos ouvintes, porque o assunto hoje é muito legal. A gente vai falar sobre Deus e moralidade, né? O professor, o nosso querido pastor Tassos, ele vai estar aqui com a gente novamente. Muita gente elogiou a participação do Tassos aqui. Ele já é conhecido, algumas pessoas já o acompanhavam, então eu já tô aqui, já convidando aqui você para participar. Aonde? No nosso WhatsApp, que eu sempre falo aqui, o Sandrinho, o Giovanni Gandra, todo mundo. É o 319-8793-1370. 319-8793-1370. Já manda suas perguntinhas aqui e bora pra cima. E pra ver o nosso rosto lindo e maravilhoso? Aí você vai agora no YouTube da Rádio Super, você vai lá digitar Rádio Super, lá na busca lá, já vai aparecer o programa ao vivo. É sempre o primeiro, né, quando tá com a live ao vivo, já aparece ao vivo lá e você pode também mandar as suas dúvidas, as suas perguntas lá pelo YouTube também. É isso aí, pessoal. Professor, boa tarde, o senhor está nos ouvindo? Boa tarde, vocês conseguem me ouvir bem? Estamos ouvindo bem, professor. Como é que o senhor está e como é que foi essa semana? Foi boa? Muito bem, graças a Deus. Só fazer uma pequena correção, eu não faço parte desse movimento TDI. Tá me ouvindo ou não? Tá, estão te ouvindo. Pronto, eu sou criacionista, né? Eu sou do Defesa da Fé e também do Reasons to Believe lá da Califórnia, só para esclarecer. Não, tranquilo, mas é porque o senhor, a gente estava até conversando com o Carlos ontem, o senhor é o nosso querido, a gente estava até falando do debate ontem e sobre o programa passado, sobre o Big Bang e tudo, mas o senhor é da casa, o senhor não faz parte, mas o senhor é da casa e é sempre bem-vindo aqui, porque Deus tem te levantado aí como um apologeta, uma pessoa que defende a fé. E eu queria começar com uma pergunta, professor. Deus e moralidade, né? O que seria essa questão aí bem primária para a gente? Como que o senhor pode definir a moralidade e o papel de Deus nessa definição? O que seria e a importância disso? Olha, essa questão surge diante do fato de que as pessoas ficam estupefatas, boquiabertas, impressionadas, quando veem que Deus é todo bom e poderoso e há tanto mal e sofrimento no mundo. Então, como compatibilizar esses dois elementos que aparentemente são contraditórios? Como é que Deus pode ser todo bom e poderoso e nós evidenciarmos sofrimento no mundo? World Trade Center, a fome que há no Nordeste, a fome que há no Sertão Mineiro, a fome que há em vários lugares do Brasil, como compatibilizar isso? E a ideia que se tem é que nós só temos a percepção de que há um mal e um sofrimento no mundo porque existe um bem absoluto. Então é a partir da existência do bem absoluto que nós temos a impressão, a constatação de que há um mal no mundo. E se há um bem e um mal, é porque é uma lei moral objetiva a partir da qual o bem e o mal se diferenciam. E se há esta lei moral objetiva, então é muito provável que haja um legislador moral objetivo, que é Deus. O fato de nós constatarmos o mal no mundo, na realidade, é um indício de que Deus existe. Não é que Deus faça o mal, Deus não faz o mal. O diabo é que veio para matar, roubar e destruir.
Deus não faz o mal, mas nós só conseguimos perceber o mal no mundo porque Deus existe. Porque se Deus não existisse, não haveria uma lei moral objetiva a partir da qual nós conseguiríamos diferenciar o bem do mal. Muito bom. Se você me permite acrescentar, este foi o grande tema de um dos maiores pensadores que já existiram, que foi C.S. Lewis. C.S. Lewis, só um momento, o áudio está baixo aí? Na verdade, o senhor está baixo. Se eu puder falar mais próximo, tá tranquilo, mas está dando para te ouvir também. Deixa eu ver se é com o microfone. Alô, alô, alô. Peraí. Aí, agora o áudio já vi que melhorou. Melhorou aqui? Deu uma melhorada, mas... Melhorou. Melhorou? Ah, melhorou. Alô, alô. Agora tá ótimo. Quanto mais perto o senhor falar, melhor, tá, professor? Tá. Então, o C.S. Lewis, que é um grande pensador, um homem cuja obra é impressionante, e eu aconselho e sugiro a todos os ouvintes, Crônicas de Nárnia, por exemplo, Cristianismo Puro e Simples. É um clássico, né? Scrooge Templares, que é traduzido por Cartas do Diabo ao Seu Aprendiz. Nossa, eu amei ler esse livro. Gostou, né? Eu me vi lá, eu falei assim, opa, é uma literatura fantástica de manipulação e aí a gente aprende isso que o senhor vai desenvolver, né? Pode falar. Não, e só queria dizer que ele era ateu por esta questão, pela questão da moralidade. Ele era ateu por isso, até que ele chegou a uma conclusão. Peraí, com que eu estou comparando a maldade e a injustiça desse mundo? Um homem não sabe que uma linha é curva, a não ser que ele tenha a percepção de uma linha reta. Então ele concluiu que o fato de identificarmos o mal do mundo, na realidade, pressupõe o bem absoluto. E o bem absoluto exige a presença de um legislador moral absoluto, que é Deus. Muito interessante. Aí, voltando nessa questão, a importância de ter Deus como o centro maior dessa moralidade, Tássio, é que vai moldar a sociedade, porque o que acontece hoje? Se eu tiro Deus dessa moralidade, se não existe moral, a sociedade ela vai andar à reveria. Então, Deus seria esse freio da sociedade, eu poderia dizer assim, o senhor pode me corrigir? Essa proposta de tirar Deus como centro da moralidade foi exatamente a proposta que foi feita para o casal no jardim. No jardim, o inimigo de nossas almas chega para o casal e faz assim: não basta que você seja feito à imagem e semelhança de Deus. Você pode ser como Deus, ser conhecedor do bem e do mal. A moralidade não precisa provir de Deus. Você, ser humano, pode ser a fonte da sua própria moralidade. E é esta mesma sugestão que é feita até hoje. Quando se diz que o bom, e eu vou adiante, não só o elemento ético, mas também o elemento estético e o metafísico. O bom, o belo e o verdadeiro pode provir de você, ser humano, não de Deus. Então, quando hoje em dia as pessoas dizem assim, se você deseja, vá adiante e faça. Se você quer, vá adiante e faça. Dê vontade, tipo assim, dê vontade ao seu desejo. Faça o que você quiser sem limite. Isso. Seja lá o que você deseja, é bom. Essa é a proposta da atualidade, que é a mesma da serpente. Seja lá o que você deseja, é bom. Os seus quereres, as suas vontades, os seus desejos encontram sinonímia, são sinônimos do elemento moral do que é bom. Então, quando Deus sai da fonte da moralidade, o ser humano acha que ele mesmo pode ser fonte da sua própria moralidade, ele é lançado ao seu próprio destino e todas as desgraças acontecem. É mais ou menos quando Nietzsche diz que Deus está morto, o que ele está dizendo é que as pessoas hoje vivem como se Deus não existisse. Deus está morto quer dizer, Deus passou a ser desnecessário para o elemento ético que a humanidade quer viver, embaixo do qual a humanidade vai viver. E isso não é possível, porque só Deus é capaz de ser fonte objetiva da moralidade. O que é bom para todo mundo. O que é verdadeiro para todo mundo. O que é belo para todo mundo. Quando Deus é tirado
da equação e o homem quer ocupar o lugar de Deus, é esta desgraça que acontece, que nós vivemos até hoje. Interessante. Ô, professor, vou fazer um papel aqui, não é que é meu pensamento não, tá? Eu só vou representar o pensamento do advogado do mal, vamos dizer assim, para a gente poder desenvolver essa aula também, né? Nesse sentido. Tá, mas o mundo, ele é feito de diversidade. Por que então que eu tenho que acreditar no cristianismo e tenho que acreditar no Deus da moral do cristianismo, sendo que o mundo é feito de diversidade e o que é relativo para você de moral não é relativo para mim? Uma vez, um professor, ele pediu para que o aluno fizesse um trabalho acadêmico explicando exatamente o que você perguntou. Se o que é bom para todo mundo ou não. Se o que é bom para mim pode não ser para você. Se o bom é relativo. O que é bom para uma sociedade pode não ser para outra, o que é bom para uma pessoa pode não ser para outra, e o aluno... O que é justo para uma sociedade pode não ser para outra, o que é justo para uma pessoa pode não ser para outra. Em outras palavras, existe o elemento de moral absoluto, como eu estou defendendo, ou não. A moralidade é relativa, como você colocou na sua pergunta. Não é o seu pensamento, a sua pergunta. Você Isso. colocou. Estou deixando claro aqui para os ouvintes, tá, gente? Eu só estou fazendo o papel aqui de extrair do Tássio aquilo que ele tem de melhor, que é o conhecimento, e também eu sei que é dúvida de muita gente, principalmente no campo universitário. Aí a pergunta foi essa. E o que aconteceu foi o seguinte, o aluno, ele fez um trabalho enorme, se dedicou com bastante ênfase, veemência àquele trabalho e produziu um calhamaço, trabalho de fôlego, de envergadura, defendendo que a moralidade era relativa. O que era justo para ele não podia não ser para o outro. E o aluno, ao final, encadernou esse trabalho com aquelas capas duras azuis. Chama encadernação francesa. Você se lembra disso aí que tem na escola? Encadernação francesa. Uma encadernação bem bonita, com as letras douradas, com este trabalho dizendo que o que era justo para um podia não ser para outro, o que era bom para um podia não ser para outro, e entregou para o professor. O professor, ao receber esse trabalho, avaliou e deu a nota 0,2. O aluno ficou absolutamente revoltado e chegou e disse assim, eu vou pedir ao professor para justificar esta nota 0,2. E o professor disse, pois não. Pegou o trabalho, abriu, embaixo do 0,2 ele justificou a nota, disse assim, não gosto de capas azuis. Ou seja, se o que o aluno escreveu ali, que o que é justo para um pode não ser para o outro, não haveria do que o aluno reclamar, porque o conceito de justiça do professor poderia ser outro totalmente diferente do dele. Então, mesmo os que defendem que o que é justo para um não é para o outro, o que é bom para um não é para o outro, quando reagem a uma situação de verdadeira injustiça, eles reagem como se a justiça fosse objetiva, a moralidade fosse objetiva, que de fato é. Agora você me diz, mas professor, veja bem, mostrar a sola do pé na Tailândia é uma agressão, e no Brasil não é. Você tocar na cabeça de alguém na Tailândia é algo ofensivo. No Brasil não é. Então, como justificar isso? Ora, nós não estamos falando aí de princípios morais, mas sim da forma como os princípios morais se expressam. São duas coisas diferentes. Por exemplo, não se matam vacas na Índia por um princípio moral de respeito aos ancestrais, porque eles acreditam que pode ser que na vaca esteja o espírito de um ancestral dele. Embora esta crença seja falsa, mas o princípio moral que eles tentam resguardar é um princípio objetivo, que é o princípio do respeito aos ancestrais, que aqui no Brasil ele é expressado de outra forma, na Rússia é expressado de outra forma. E assim vai. Por exemplo, tem lugares que a cordialidade diz que um homem, ao cumprimentar outro homem, dá um beijo na bochecha de um homem. Na Rússia, me parece que é assim. E aqui no Nordeste, se isso for feito, o homem está acabado. Acabou a dignidade do homem. Não serve mais para nada se o homem for cumprimentar outro dessa forma. Então, não é o princípio da cordialidade no cumprimento que é relativo, mas sim a
forma de expressar esse princípio que recebe influências da sociedade e da cultura. Perfeito. O professor Tássio, eu queria te fazer uma pergunta, na verdade solicitar para você um comentário, que você falasse da importância da formação da moralidade, vamos fechar no nosso nicho aqui do público brasileiro, da importância que a moral cristã tem nesse meio. Por quê? Eu digo porque a formação do nosso país, o Brasil colônia, não é? A religião oficial é a religião católica, ou seja, o nosso país ele teve uma formação moral cristã. Eu queria que você falasse da importância, hoje uma pessoa, um descrente, vamos pôr aqui um ateu, uma pessoa de uma outra religião não protestante, não católica, que não tá mais distante ali do ensino bíblico, ele só sabe que matar é errado, assassinar é errado, porque o país diz que é errado. E a lei do país é baseada no Pentateuco, né? Na lei de Moisés, a chamada lei de Moisés. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho, como professor e cientista, sobre essa formação, e historiador também, por que não, né? Sobre essa formação, a importância dessa formação da moralidade pautada em Deus da sociedade brasileira. Primeiro, eu vou dizer uma coisa aqui que é absolutamente maravilhosa na teologia cristã. O cristianismo promoveu a civilização mais justa, livre e avançada da história da humanidade, que é a civilização ocidental. Legal. Esta civilização é melhor do que qualquer outra civilização já produzida na face da Terra. Você diz moralmente? Moralmente em todos os aspectos. Entendi. Porque graças ao cristianismo, vários elementos foram desenvolvidos e nós vamos falar sobre eles. Mas antes de falar sobre esses elementos, eu vou dizer o porquê que o cristianismo fez isso. Primeiro, porque a teologia cristã é, por natureza, uma teologia racional. As outras expressões religiosas não são, em essência, expressões que buscam uma ortodoxia. Orto quer dizer reto, doxa quer dizer opinião. Então, a busca pela opinião reta faz com que nós pensemos, avaliemos, investiguemos o fundamento real das coisas. As outras expressões religiosas buscam muito mais uma ortopraxia, uma prática reta. O judaísmo, por exemplo, o Islã, por exemplo, tenta entender o que o texto diz para que ajam daquela forma. O cristianismo busca, na realidade, acima de tudo, uma interpretação correta do texto. Então, isso muda tudo. É por isso que Jesus de Nazaré e o cristianismo evoluem a sociedade em todos os aspectos. Eu vou dizer alguns aqui. A dignidade da mulher, por exemplo, é graças ao cristianismo que a mulher ganha dignidade. Antes de Cristo, a vida em todas as sociedades, e eu digo assim, chineses, gregos, romanos, babilônicos e todas as demais sociedades, era terrível, era miserável para as mulheres. Inclusive, as mulheres naquela sociedade que era detentora da moralidade, que era a sociedade judaica. Os judeus, até hoje, os ortodoxos, as suas mulheres raspam o cabelo e usam peruca. Assim, é algo absolutamente radical o que o cristianismo faz, principalmente Jesus Cristo, naquela passagem da mulher samaritana. O cristianismo enaltece a condição da mulher. Jesus revoluciona o tratamento das mulheres. Se você for ler Eurípides, o autor, na obra dele, Medea, por exemplo, você vê claramente a diferença de tratamento em razão do sexo, se era homem ou se era mulher. Se você for pensar em outras áreas, como hospitais e caridade, você já pensou por que as civilizações como os da Grécia, que é um conhecimento incrível, ou mesmo Roma, por que essas civilizações não tinham hospitais? Não havia hospitais nessas civilizações. O Concílio de Nicéia estabelece atendimento aos doentes e necessitados. O Concílio promove a criação de hospitais. Isso é único na história da humanidade. Jesus, as Escrituras dizem, tinha compaixão pelos doentes, e não apenas tinha compaixão, mas os curava, como os cura até hoje. Isso está lá em Mateus, no capítulo 14, no verso 14. O cristianismo, meus queridos, inaugura o verdadeiro conceito de caridade. Não é essa caridade falsa, satânica do comunismo, não. A verdadeira caridade é inaugurada pelo cristianismo, que é uma atividade diversa da de se fazer algo esperando outra coisa em troca. Se você for pegar na antiguidade, existem elementos que são terríveis. O infanticídio, por exemplo, era comum na antiguidade.
Se você for ler Sêneca, o grande filósofo romano do século I, ele escreve assim, olha o que Sêneca diz no século I. Nós afogamos as crianças que não queremos. Então, veja bem, o aborto, o infanticídio, que não há nenhuma diferença entre aborto e infanticídio, nasce como métodos de eugenia e até hoje se perpetua assim contra o cristianismo. Mas foi graças ao cristianismo que o infanticídio foi atacado na antiguidade. A tábua 4 das 12 tábuas da lei romana, que foi escrita lá no ano 450 a.C., dizia que crianças com deformidade deveriam ser mortas. Os historiadores, grandes historiadores, vou citar um aqui, que é o E.H. Lecky, ele afirmava com certeza, ele está certíssimo nisso, que o infanticídio foi a mais profunda mancha da civilização antiga, e o cristianismo muda tudo isso. Leia o livro de Dash, né, que é aquele livro que fala dos ensinamentos dos 12, ele diz como devia ser o comportamento dos cristãos lá no cristianismo primitivo, e nós temos lá de maneira clara dizendo, você não deve cometer infanticídio. Então, que conversa é essa? O cristianismo, ele radicaliza a civilização, ele enaltece a humanidade. E se você quiser, nós continuamos falando aqui sobre muitas outras coisas. Mas aí que está interessante, Tasso, da gente entender, professor, é que existe hoje uma falácia do comunismo, uma falácia desse progressismo que vem manchando essa história, dizendo do patriarcado, dizendo que isso tudo é uma mentira, que a mulher é oprimida. E quando a gente vai para a história, igual só deu esse panorama histórico, você vai entender, por exemplo, a questão do infanticídio, a morte dos bebês lá na igreja primitiva, as irmãs pegavam, adotavam e levavam para a igreja. Só que isso não é enaltecido, isso é meio que mascarado e dizendo assim, olha, o Deus e a moral cristã é ultrapassada, ou seja, temos que atualizar a Bíblia, temos que fazer isso ou fazer aquilo outro. E essa é o grande problema, que o ataque dessa narrativa, tem muita gente que compra essa ideia sem ao menos entender a cultura e a história. É verdade. Existe uma ignorância impressionante promovida pelo comunismo, que tem por objetivo destruir a igreja e a família. Tudo tem influência do cristianismo. Se você quiser falar, podemos falar sobre o direito, elementos centrais do direito processual, inclusive. Essa ideia que todo mundo acha comum hoje em dia, de que ninguém está acima da lei, isso aí não é algo que nasceu assim. Tem uma origem isso aí, não é? Não é a ideia de que é necessário você ter mais do que uma testemunha para acusar alguém. É cristianismo. Isso é Pentateuco. Você vai pegar lá 2 ou 3, a pessoa tem a prova, tem a contraprova, para depois ter um julgamento. É tudo base bíblica. Isso. Deuteronômio 19:15 do Pentateuco. E tem no Novo Testamento também, no Evangelho de Mateus, capítulo 18, de 15 a 17. Nós temos isso também. E aí que tá. Só que isso tudo é atacado, Tasso, o professor. E a forma que é atacado é que me deixa incomodado de ver como que as pessoas são passivas em aceitar isso como verdade. Hoje eu posso ser linchado em dizer em tom alto e claro, não existe cristão de esquerda, não existe cristão progressista, não existe isso, aquilo. Ou então, uma igreja X é seita, a igreja fulano não é. Quando a gente vai falar o óbvio da verdade, parece que a verdade ela tem que ser censurada. E aí eu queria te perguntar, o seu posicionamento com relação a essa história que o senhor tem construído, não só na internet, mas no seu ministério. Como que tem sido a sua experiência e a sua perspectiva com relação a essas ideias que têm permeado a igreja? Tem sido algo terrível ver pessoas flertando com o comunismo. O comunismo é uma ideologia do Satanás. É impossível uma pessoa ser cristã e ser comunista. Se a pessoa se diz cristã e comunista, é porque não sabe o que é cristianismo, ou não sabe o que é comunismo, ou não sabe o que é nenhum dos dois. São coisas incompatíveis, absolutamente. E é o comunismo, por meio de suas ideologias identitaristas, que escraviza as pessoas. O cristianismo é que as liberta. No caso da mulher, por exemplo, não há mulheres mais escravas do que aquelas que estão submetidas aos ditames do feminismo, que o feminismo quer ditar como elas devem não apenas falar, mas como elas devem pensar e agir.
o cristianismo liberta, enaltece a individualidade. A mudança do cristianismo jamais é de fora para dentro, é de dentro para fora. Toda vida que a tentativa de mudança foi feita de fora para dentro no cristianismo, isso se mostrou absolutamente ineficaz. Nós temos o rei Josias, por exemplo, o grande rei, que foi um rei que, quando deparado com as escrituras, ele rasga as próprias roupas em arrependimento diante das escrituras, mas ele tenta implementar em sua região uma lei civil religiosa e, em decorrência disso, o seu filho, diante das escrituras, em vez de rasgar a própria roupa em arrependimento, rasga as próprias escrituras. Então, até o Estado laico é uma conquista do cristianismo. É outra coisa que as pessoas não veem. O cristianismo quer o Estado laico. Se um pastor, ou seja lá quem for, quiser exercer um cargo político, ele tem que se submeter às mesmas regras de que qualquer outro cidadão. Tem que se submeter ao escrutínio popular, ao voto. O Mateus, no capítulo 22, no verso 21, tem aquela passagem que Jesus é perguntado se deve pagar impostos a César, e ele diz ali, né? Dá a César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus, estabelecendo que há dois grupos diferentes. Se o cristão quer participar da política, e pode participar da política, como qualquer outra pessoa pode participar, mas tem que se submeter às regras do Estado. Então, são coisas impressionantes. Você sabia que Lutero, ele, no século XVI, tem carta escrita à princesa da Saxônia, dizendo que não era função do governo proibir qualquer pessoa de ensinar, a crer ou dizer aquilo que a pessoa bem entendesse, seja com base em qualquer livro da Bíblia ou qualquer um outro. Até a liberdade, a diversidade se dá graças ao cristianismo. Hoje mesmo eu coloquei no meu Instagram uma pessoa perguntando, dizendo que matava, em um determinado local lá que ela morava lá, que matava gay por ser gay. Eu digo, se tem lugar que está se matando gay pela pessoa ser gay, a melhor coisa, a melhor estratégia para isso acabar nesse lugar é pregar o evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque onde o evangelho é pregado, a diversidade, o respeito, a diferença aumentam. Agora, não é dizer que o evangelho acha que tudo é certo, tudo é verdade. Não, mas ele respeita qualquer tipo de posicionamento. Perfeito. Só há parada gay em países de matriz cristã. Não existe parada gay em país muçulmano, não existe parada gay em país ateu, comunista. Vai fazer parada gay na China, na Rússia, na Coreia do Norte, para ver o que acontece com você? Vai fazer... enaltece a condição humana. Vai fazer igual Che Guevara, vai colocar no paredão e o povo ainda tatua, coloca na blusa e acha que é revolucionário. Agora me diga uma coisa, como é que você justifica intelectualmente a existência de homossexuais e grupos LGBTistas apoiando movimentos como Hamas? Eu estava agora na Califórnia, estava passando lá uma passeata pró-Hamas. Quando eu fui ver aquela passeata, uma porcentagem enorme das pessoas que ali estavam eram claramente defensoras do movimento político LGBTista. Como você justifica isso se você não trouxer para a explicação um elemento espiritual? Não tem como. Não tem como, porque é até incoerente com aquilo que eles querem falar, né? De tal da liberdade que não existe, que é uma liberdade escrava, mas eu acho que fala que é do contra, né? Aí entra toda uma questão, eu concordo com o senhor nesse sentido de ser espiritual, porque não tem condições, né, Sérgio? Verdade. E a galera tá participando bastante aqui, que bom, né? A gente chama, né? E fazendo um convite de novo aí. Manda o WhatsApp no 3198793. A gente tem uma participação importante, você viu? Você viu, rapaz? A pastora Ângela, que tava ao vivo agora ali na Rede Super, na verdade, né? Aparecendo ali, né? O programa dela, o Alinhando os Ponteiros. E ela tá dizendo aqui, ó, como é bom, maravilhoso saber que Deus tem levantado homens corajosos como o pastor Tassos para trazerem o entendimento da palavra de Deus nesse tempo de tanto engano. Em frente, queridos e verdadeiros cristãos. Amém. O Dan RC tá participando aqui, ele tá falando graça e paz, irmãos, alegria ouvir o pastor Tarsus, o Carlos Magno também tá participando, junto com a Andréa Schmidt e o Marcos Felipe também, dizendo que o pastor Tarsus é muito conhecedor. Pelo nosso WhatsApp, o Léo tá participando aqui também, um abraço pra você, juntamente com a Adriana, todo mundo ligadinho aqui. E essa pergunta aqui, como tá no finalzinho aqui do primeiro bloco, a gente já deixa pro segundo. E pra segurar você aqui, claro, Tarsus, tem uma pergunta aqui, essa aqui é pra te apertar, viu, pastor? É a seguinte, a Edilamar Firmo, até uma pergunta muito interessante, que o senhor disse
no início aqui, né, da nossa entrevista, sobre a criação da relação entre Deus e o mal, né? E ela tá pedindo pro senhor explicar, então, o texto de Isaías 45:7, uma pergunta mais teológica, né? Diz assim: eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal. O Senhor faz todas as coisas. Ela tá dizendo aqui, então você responde essa pergunta no próximo bloco, hein? Isso aí, no próximo bloco a gente vai pro intervalo rapidinho, tá? Só é bom que você dá uma olhada aí, a pesquisa, aquela questão. Olha o comentário bíblico. A gente aguarda, só vamos pro próximo bloco. Se quiser eu respondo agora mesmo, aí sim, hein? Não, a gente vai te segurar pro próximo bloco. Senão tá você corre, tá? Senão vai alongar, a gente começa o próximo bloco com ela, sem problema nenhum. Rapidinho, pessoal, só um intervalo de meio segundo. Super FM. Olá, querido ouvinte da Rádio Super, eu sou o pastor Hugo Nascimento e tô passando aqui para te fazer um convite muito especial. As inscrições para o Seminário Teológico Carismatriz já estão abertas e você não pode ficar de fora. Aqui no Carismatriz, nossos alunos aprendem sobre o seu chamado e são ensinados a serem profundos na palavra e intensos no espírito. Nosso objetivo é treinar você como ministro aprovado na palavra de Deus. Por isso, faça sua inscrição no site carismamatriz.com.br ou, se preferir, acesse o nosso Instagram, @carismamatriz. Venha viver o início dos melhores anos da sua vida. Quer aumentar os lucros do seu negócio? Você sabia que o rádio é o meio mais abrangente e preferido pelos brasileiros? 83% da população brasileira ouve rádio. Anuncie na Rádio Super e fale para uma audiência fiel e que cresce mais a cada dia. Faça contato pelo WhatsApp 319-9991-8503. 319-9991-8503. Rádio Super, inspirando você. Rádio Super. Olá, voltamos, 12h33 e voltamos com a pergunta aí de Isaías, não é isso? É isso aí, a Edilamar Firmo pergunta, repetindo a pergunta, viu, pastor Tassos? Ela quer que você explique esse versículo aqui, ó. Isaías 45:7, viu, pros irmãos que estão em casa aí. Eu formo a luz e crio as trevas, faço paz e crio o mal, eu, Senhor, faço todas as coisas. E aí, aproveitando e te apertando um pouquinho mais, pastor, o senhor diz que o mal, ele é algo permitido. Dizer que Deus permite o mal não é de uma outra forma dizer que outro alguém criou o mal? E se foi outro alguém, foi quem? Foi Satanás? Não é dizer que em algum momento Deus perdeu o controle se ele permitiu que acontecesse alguma coisa? Deus, essa é uma pergunta muito comum e muito importante que é feita. Mas preste bem atenção. Sim. Um mundo em que o mal não fosse possível, nós seríamos como robôs, agindo eticamente como robôs. A nossa ética seria robótica. O verdadeiro amor só é possível quando havendo a possibilidade de não amar, nós escolhemos amar. O bem verdadeiro só é possível quando, havendo a possibilidade de fazer o mal, nós escolhemos fazer o bem. O pressuposto lógico da maturidade moral é você poder errar e escolher acertar. É você poder fazer o mal e escolher fazer o bem. É você poder ser injusto e escolher ser justo. Se não houvesse a possibilidade do erro, não haveria de se falar em maturidade moral. Um mundo em que o mal não fosse possível seria um mundo moralmente inferior a este mundo em que estamos. Porque esse mundo em que estamos é um mundo em que, o mal sendo possível, nós podemos escolher o bem. É por isso que existia a árvore do fruto proibido. Porque se não houvesse a árvore do fruto proibido, eles não teriam a possibilidade de serem pessoas com maturidade moral. O amor, aliás, que é sinônimo de Deus, lá na 1 de João, capítulo 4, verso 8, combinado que se repete em 1 de João 4,16, existe uma frase impressionante, diz: Deus é amor. Deus é amor. Isso não tem nenhum outro livro, quer dizer, o Deus do Corão, ele ama, mas ele não é amor. Ele ama aquele que os obedece e detesta aqueles que o desobedecem. O Deus cristão é amor e ele busca em nós o amor.
E o amor genuíno só é possível no mundo em que é possível não amar. O pressuposto lógico do verdadeiro amor é a possibilidade de não amar. Você pode até forçar uma determinada pessoa a se comportar como se amasse você, mas você não tem como forçá-la a amá-lo verdadeiramente. O amor verdadeiro pressupõe a possibilidade de não amar. Então, o que em Isaías está dizendo é que Deus, sim, ele cria o fato da possibilidade do mal, mas ele não cria o ato da existência do mal. Então ele criou a possibilidade, mas não decretou no entendimento do senhor. Tudo o que existe na face da Terra e no universo, sim, existe por permissão de Deus. Entendi. O erro intelectual está em achar que tudo que Deus permite, Deus quer. Não, Deus não quer o pecado, Deus odeia o pecado, Deus não quer a maldade, Deus não quer injustiça. Se uma criança é estuprada, Deus não quer isso, Deus não decreta isso. Isso é um absurdo, isso fere o caráter de Deus, achar que Deus decreta o mal. Isso fere o caráter de Deus. O nosso Deus é bom, ele é sinônimo de amor. O amor não estupra uma criança indefesa, não tortura uma pessoa inocente, o amor não faz isso. Deus é amor. Agora, acontece porque Deus permite. E a pergunta que se faz é, por que Deus permite algo que ele não quer? Aí vem a resposta, porque nós somos seres feitos maduros moralmente. Como é que nós poderíamos ter maturidade moral se nós não pudéssemos errar? É isso que eu estou dizendo. Somente diante da possibilidade do erro e de se arcar com as consequências do erro, é que nós podemos ser chamados de seres maduros moralmente. Agora, todos nós sabemos, e agora eu saio de um elemento da filosofia, da teologia, e entro para a teologia propriamente dita. Mas todos nós sabemos que isso não ficará assim. Deus chegará e julgará a maldade do mundo de forma definitiva. Aliás, quem é salvo, o que é ser salvo? Ser salvo é não ser destruído no julgamento que Deus fará da maldade do mundo. Aqueles que estamos em Cristo Jesus não seremos destruídos quando Deus julgar a maldade do mundo. Um tipo disso é a Arca de Noé. A Arca de Noé é um tipo de Cristo, só tinha uma porta, só tinha uma entrada. Aqueles que estavam na arca, e é interessante que o apóstolo Paulo usa a mesma terminologia de estar em Cristo. Aqueles que estavam na arca, assim como os que estão em Cristo, estão a salvo do julgamento que Deus fará da maldade do mundo. E só para terminar, viu? Lá em Gênesis 6:11, quando fala que Deus julgou o mundo por causa da maldade que estava no mundo, esse maldade aí, violência, e a tradução do hebraico, Hamas. Entendi. Ô, professor, dentro dessa colocação do senhor, ficou uma coisa que hoje parece que está... Eu acho que é o ápice, né? De confundir Deus e a moralidade. O senhor tocou nesse assunto, eu queria emendar nesse raciocínio. Beleza, Deus tem a moral e tem um padrão. Só que no nome de Deus e do amor, a moral parece que está sendo substituída. E não tem regra para o amor. Como que o senhor explica isso para a gente, para os ouvintes, com relação a eles fazer a equivalência entre Deus e a moral, colocando o amor como acima de tudo e todos sem regra? Seja feliz da forma que quer, né? Vale tudo em nome do amor. Em nome do amor, se ama, tá tudo certo. A primeira expressão do amor é não querer que a pessoa vá para o inferno. Perfeito. Essa é a primeira expressão do amor. Não querer que a pessoa seja destruída e passe a eternidade longe de Deus. A primeira expressão do amor é pregar a verdade. Toda a vida que a verdade foi pregada no Evangelho foi pregada, sim, em um contexto do amor. Mas o amor não relativiza a verdade. Se em 1 de João 4,8 e 1 de João 4,16 nós temos que Deus é amor, Jesus de Nazaré, no Evangelho de João, no capítulo 14, no verso 6, diz: eu sou a verdade. O amor não é servível para relativizar a verdade, pelo contrário, o amor é um combustível para que levemos adiante a pregação da verdade que é imutável.
Então não há isso de se mudar o conceito de amor, tornando uma desculpa para promover a ida de pessoas para a destruição eterna. O que o comunismo e os movimentos anticristãos têm feito é exatamente atacar a semântica das palavras, fazendo com que palavras passem a designar coisas que elas não designavam antes, de maneira que as pessoas, não sabendo mais o domínio da linguagem, não podem mais articular corretamente o pensamento. Que os conceitos são atacados, como nós podemos pensar adequadamente? Tolerância, por exemplo, é uma palavra que tem sofrido gravíssimo ataque em seu conceito. Tolerância não é como essa pergunta foi feita, a sua colocação foi feita, que não é a sua opinião, é a colocação que você fez. A tolerância não é achar que tudo no mundo é possível, tudo no mundo é verdadeiro, tudo no mundo pode ser dito. Não, isso é falta de lógica. Coisas incompatíveis não podem ser ambas verdadeiras. Tolerância é você achar que a opinião e a vontade e o desejo que a pessoa tenha, ela pode expressar, mas isso não quer dizer que seja justo, verdadeiro e bom para ela. É, muito boa colocação. E em cima dessa colocação, eu coloco um asterisco de gravidade de como as pessoas elas têm perdido a semântica do poder da palavra. E esse poder da palavra do amor, aonde que pode tudo e faz tudo, as pessoas vão confundindo e vão achando que o cristianismo, a moral, ela não tem um limite. E a moral com Deus tem um limite. A gente que é salvo, a gente que busca servir a Cristo, que tem a Bíblia como inerrante, como infalível, a gente tem limite de prestar conta dos atos da moral. E dentro dessas questões, ô professor, o que o senhor pode acrescentar e como que o senhor vê o futuro com relação a esse tema que tem seguido Deus e a moral e tem estreitado muito cristão aí no caminho? Primeira coisa que nós temos que entender é o seguinte: Deus existe para o cristão e existe para o ateu, existe para o satanista, existe para qualquer pessoa. Deus é uma realidade objetiva. Deus é uma realidade objetiva. A existência de Deus não depende se você crê ou não nele. Tem gente que pensa assim: eu não creio num Deus que faça isso, aquilo outro. Eu não creio num Deus que mande a pessoa tal para o inferno, não sei o quê. Isso não tem a menor relevância para quem Deus é. Para nós sabermos quem Deus é e Deus, fonte da moralidade nós temos que ver a revelação de Deus, que é dada pelas Escrituras. As Escrituras são a revelação de Deus. E esse Deus é a fonte verdadeira da moralidade. Qualquer outra substituição dessa fonte da moralidade se resta ou se conclui absolutamente inábil para dar conta da própria moralidade. Quando as pessoas dizem, por exemplo, que eu sou a fonte da moralidade, a decorrência disso é uma vida desgraçada, uma vida sem propósito, uma vida sem sentido. Só há vida com propósito, só há vida com sentido quando nós entendemos que devemos buscar a fonte verdadeira da moralidade, que é Deus. Deus é a fonte verdadeira da moralidade, repito, para qualquer pessoa. Para qualquer pessoa. Não é só para o ateu, para o agnóstico, para o cristão. Qualquer pessoa, só existe uma fonte verdadeira da moralidade. Só que os que não são cristãos buscam a fonte falsa da moralidade. Assim como buscam deuses falsos. E quando eles buscam a fonte falsa da moralidade, eles ficam patinando, sem saber o que fazer, sem dar conta do fenômeno da existência. É isso que ocorre. Somente no Deus único e verdadeiro, e só existe um, que é aquele, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, revelado plenamente em Jesus Cristo. Somente neste Deus é que nós encontramos propósito, sentido para a nossa existência. Os que buscam fontes em outros lugares patinam, se enganam, e a vida dessas pessoas se torna, como dizia Schopenhauer, 5 dias de sofrimento e 2 de tédio. 5 dias de sofrimento e 2 de tédio. De segunda a sexta-feira é sofrimento. Ai, meu Deus. Aí fala mal da segunda-feira, fala mal da terça-feira. Aí chega sexta-feira, tem até uma frase horrível. É um desrespeito à língua portuguesa. O povo faz sextou. Aí se isso for... Aí em decorrência desse sextou, ele faz o quê? As pessoas fazem o quê do mundo? Começam a se anestesiar, colocar drogas para dentro de si, porque não consegue dar conta do peso da existência. Somente Deus é capaz de nos dar propósito e sentido pleno. Os outros ficam patinando, zigue-zagueando no mundo, sem saber para onde estão indo. Ótimo, Thales. A pastora Ângela mandou uma pergunta para o senhor.
Está escrito aqui, como levar nossas crianças, adolescentes e jovens a uma vida aprovada por Deus. Qual a tarefa dos pais e da igreja nesse momento conturbado que encontramos nas escolas e universidades? Primeira coisa a fazer é ser firme na proclamação da verdade. Nós temos a verdade. Nós não podemos abrir a igreja para os ditames comunistas, para as influências comunistas, principalmente nas escolas infantis. O comunismo quer destruir as crianças desde a infância. E de 0 a 9 anos, 0 a 8 anos, as crianças têm que ser todas expostas ao maravilhamento do mundo, porque este é o elemento do sentido da vida mais importante na primeira fase da infância. Se você pega uma criancinha e coloca ela para pular de um banquinho, aqui no Nordeste a gente chama tamborete. Se você pega a criança para pular de um tamborete, que é um banquinho pequeno, ela pula uma vez, duas, ela vai querer pular 10 mil vezes. O maravilhamento com a existência, com a vida, está à flor da pele da criança pequena. Ela gosta de brincar com tudo, se expor ao mundo. Então os pais têm que colocar essas crianças diante de coisas boas, belas e verdadeiras. A arte, a cultura, o mundo que pode oferecer para o cristão é o que é bom, belo e verdadeiro. Boa música, música de qualidade, não essas músicas terríveis, que só repetem a mesma palavra, quando não um palavrão, um sem número de vezes. Músicas de qualidade, músicas complexas, expressões artísticas de qualidade, literatura de qualidade, Crônicas de Nárnia, por exemplo. E quando a criança fica maior, lá com seus 9 anos, 10 anos, ela começa a trazer questões. O que os pais devem fazer é exatamente não abafar as questões das crianças, mas tornar as crianças especialistas nas dúvidas que elas trazem. Esse é o grande ponto. Quando as questões começam a aparecer, a igreja tem que dizer, olhe, nós temos resposta, se aprofunde. A filosofia superficial pode levar ao ateísmo, mas a filosofia profunda leva ao cristianismo. É interessante, meu querido, porque Pilatos, isso está narrado no Evangelho de João, no capítulo 18, no verso 38, Pilatos, quando se expõe diante de Jesus, faz a maior pergunta que alguém poderia fazer a alguém. Pergunta, o que é a verdade? Aí, diante de Jesus, ele não espera a resposta. Ele se volta e vai ter com os judeus. Então, nós não podemos fazer a mesma coisa diante de Jesus. Se o jovem de 9, 10 anos, a criança de 9, 10 anos, traz essas questões em busca da verdade, o que nós temos que dizer é o seguinte, se aprofunde na busca da verdade. A sua inteligência vai levar você ao mesmo lugar em que a fé está. Porque Deus também se revela pela natureza. Isso, o apóstolo Paulo disse isso claramente na carta aos Romanos, no capítulo 1, no verso 20. Pelas coisas criadas, nós temos acesso ao nosso Criador, ao nosso Senhor. Então, é este ambiente intelectual e espiritual que fortalece a criança desde o início. Deus não quer o nosso coração e pede para que deixemos o cérebro do lado de fora da porta. Deus nos quer por completo. O próprio Jesus de Nazaré, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 22, no verso 37, quando confrontado sobre qual era o maior dos mandamentos, ele diz, amar a Deus com toda a sua alma, o seu coração e o seu entendimento, a sua capacidade intelectual. Então é isso, meus queridos. É trazer a criança no ambiente de maravilhamento, tirar a televisão, joga a televisão no lixo, tira essas coisas sem futuro de perto da criança, traz coisas boas para a criança e quando ela trouxer as questões, aprofunda. Torna a criança, repito para encerrar, reitero, repiso, velho. Opa, será que caiu lá? Caiu. Ou ele tá aí ainda, Sandrinho? Ele tá aí ainda. Pastor, você nos ouve aqui, querido? Acho que deu uma... A internet caiu. Ah, sim, é verdade. Aqui também parou, gente. Enquanto ele tá tentando fazer a religação aí, Sandro, tentando mandar um link, alguma coisa, o Sérgio, sim, é de extrema importância que ele acabou de falar. Porque Totalmente. ele é o seguinte, a gente vai ter uma doutora em pedagogia aqui, um dos próximos programas, sim, depois da série do Tasso, e ela vai falar a importância do Estado, da igreja e dos pais. E o que tem acontecido? O que ele chamou a atenção da gente? Ele chamou a atenção da gente com relação à terceirização da educação e o questionamento. Eu vim de uma geração que na igreja, se eu questionasse, era pecado. E aí, não tinha muito, eu tinha as dúvidas, tinha angústia e não podia perguntar. E hoje, quando eu falo assim, que a dúvida é a nossa verdadeira fé, a gente é massacrado. E ele trouxe uma
elucidação, dizendo que se a gente de fato tem a dúvida, a gente tem o Deus da verdade. Exatamente. E a fé vai de encontro à verdade. Contra a verdade não tem argumento, é fato. E materializando o que você está falando dessa dúvida que nos leva a Deus, Jó é o exemplo prático e claro disso aí. Ele creu em Deus pelos questionamentos que ele tinha com Deus. Por que isso, Deus? Por que aquilo? Voltou aí, Sandrinho. Deixa eu dar uma lida aqui nos nossos recados aqui. Ô, Tássio, tá ouvindo a gente? Tá ótimo, beleza. Maravilha. A galera tá participando aqui com a gente aqui. Tem mais gente. A Emily Dantas tá falando aqui, ó. Glória a Deus pela vida do pastor Tassius, que tanto nos ensina. A Elisa também tá participando aqui. O Alexandre Márcio tá dizendo, sensacional. Um tema muito rico e importante pro ensinamento. Parabéns a todos os envolvidos nesse programa, que nos enriquece muito. Amém. A Rosilene Silva tá falando aqui, verdade, Deus abençoe vocês. Deus é a fonte da moralidade. Que o Espírito Santo abra o entendimento de todos os ouvintes. Que bom, viu, pastor Tasso, a galera aqui da rádio, que a gente tá cumprindo o nosso papel aqui, né, Edu, de que é abençoar as pessoas. Isso é muito bom. Tasso, dentro dessas questões, já finalizando, a gente caminhando pro final, qual uma reflexão você deixa para os pastores, para a igreja, com relação a essa demanda da moralidade, onde a verdade é atacada e se posicionar, sendo perseguido ou não? O que o senhor deixa de conselho vivido na sua prática aí de professor universitário e a sua vivência com o seu ministério de apologética? Primeiro foi algo que eu já até disse, eu acho, na oportunidade passada, de que cristão tem de parar com esse medo de perseguição e tem que entender que a perseguição é um corolário, uma consequência óbvia da vida genuinamente cristã. O problema não é quem é perseguido, mas o problema é o cristão que não sofre algum tipo de perseguição em razão da sua fé. Mais cristãos foram mortos no século XX, unicamente em razão da fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, do que nos 19 outros séculos somados. Chega de cristãos frouxos, chega de cristãos cambaleantes sobre as suas próprias pernas. Nós estamos aqui para ser a contramão do mundo, para levar a verdade no mundo de mentiras, levar a esperança no mundo de desesperança. Eu já disse antes no outro programa, eu acho, repito aqui, não há nenhuma virtude que subsista sem a coragem. A coragem é a porta por meio da qual todas as demais virtudes hão de passar. Então é muito importante que nós tenhamos essa percepção. Então, como agir no mundo, sendo genuinamente cristão, refletindo Cristo? O evangelho é um evangelho que confronta o mundo. Nós não somos, como já disse alguém, o caramelo da terra, não. Nós somos o sal da terra. Nós somos o sal da terra. Tem cristão querendo ser caramelo da terra. Então, posicione-se. Tenha a convicção de que o comunismo é do Satanás. É uma ideologia do Satanás. É uma ideologia que tem por fim destruir a família, destruir a igreja, o comunismo em todos os seus braços ideológicos, feminismo, antinatalismo, antipatriarcalismo, LGBTismo. Tudo isso é do Satanás, são movimentos políticos do Satanás. Até mesmo ecologia profunda com o veganismo. Até mesmo o veganismo tem destruído as pessoas. Daqui a pouco a pessoa passa a enaltecer o papagaio da cara roxa e esquece do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Enaltece a criação e esquece o verdadeiro Criador. Então são vários elementos políticos, na realidade, que escravizam as pessoas. Os homossexuais, por exemplo, são vítimas do LGBTismo. São vítimas do LGBTismo. Quem gosta do LGBTismo não é homossexual, é o LGBTista. Quem gosta do feminismo não é a mulher, é a feminista. Quem gosta do indigenismo não é o índio, é o indigenista. Quem gosta do negrismo não é o negro, é o negrista. São todos elementos destrutivos da família e da igreja. E a igreja tem que se posicionar. Cristão comunista não existe. É um elemento, um emissário, um representante do inimigo de nossas almas, o cristão comunista. É preciso que nós nos posicionemos. Amém. Só para contextualizar, Tássio, professor, o Clodovil, né, ele fazia parte, e você vê como é que esse movimento histórico atinge o Brasil. O Clodovil foi um deputado, e a qual ele tinha essa questão da homoafetividade, só que ele não defendia.
E ele não fazia parte do grupo, ele foi massacrado pelo grupo. Isso naquela década de 80 e 90. E isso hoje é assim com quem quer se posicionar contra o grupo. A gente vê pessoas que têm essa questão da afetividade, que apoia a direita e é massacrado. A mulher que apoia a direita, ela não é bem vista. Então a gente vê que essa guerra ideológica depende da gente se posicionar e não ter medo de ser cancelado ou sofrer violência. Porque a violência vem da própria igreja. Às vezes a heresia, Tássio, vai nascer da própria igreja, para a igreja defender ela, porque foi assim na apologética. Isso mesmo. E o nome, só se você me permite respeitosamente uma sugestão, o nome é homossexualismo. Esse é o nome dessa prática. Eu fiquei entre a dúvida de falar essa questão do ismo, porque o sofismo eles vão falar que é doença e vai preconceito e tal. Mas se o senhor falou, eu assino embaixo. Quais são as doenças que terminam com ismo? Tem algumas, astigmatismo, reumatismo, mas as mais perigosas, nenhum tem ismo. AIDS, câncer, cadê o ismo? Que doidice é essa? A única doença verdadeira que eu conheço mesmo que termina com ismo é comunismo. Essa é a única doença verdadeira que termina com ismo. Você veja todas as demais, isso é falso. Homoafetividade é uma afetividade entre dois homens que os heterossexuais também têm. Isso não tem nada a ver com a prática do homossexualismo. O homossexualismo é a prática sexual entre dois homens ou entre duas mulheres. Isso é homossexualismo. E nós não podemos deixar que as pessoas mandem na nossa linguagem, que escolham as palavras que nós devemos usar, que tire do nosso vocabulário as palavras que queremos usar. É por isso que o mundo está doido. O mundo não sabe nem definir o que é uma mulher, quanto mais saber definir o que é verdade, o que é tolerância, o que é bondade. Estão acabando com a nossa linguagem. Isso é uma estratégia muito pensada, não é? Por Antônio Gramsci e a escola de Frankfurter Schule. Eles lá, os pensadores da escola de Frankfurt, pensaram muito bem na ideia de manipulação do pensamento por meio da destruição e manipulação da linguagem. Perfeito. Muito bom. Assim, foi uma lição para mim, porque na universidade, Sérgio, a gente é massacrado o tempo inteiro com isso. Verdade. Deixa eu mandar um abraço aqui pra Maria Darli, que tá participando aqui com a gente. Ela tá dizendo aqui, ó, a 100.5 FM, bênçãos na minha vida, Darli Freire do Santa Efigênia. Ela tá mandando um abraço pra todo mundo. Abraço pra você também, minha querida. O Matheus tá participando aqui com a gente também. Abraço pra você, Matheus. É isso aí, gente. Já encerrando aqui as participações aqui. Li todas, hein? Tá vendo? Ótimo. Não, faltou aqui, ó. Flávia Bessa, faltou Elisa Gabriel. Precisamos de mais pessoas como o senhor. Tá elogiando aí o senhor, Thales. Thales, no próximo programa vai ser o porquê o cristianismo. Se o senhor quiser dar uma introdução e já não está no final, o senhor pode dar os seus contatos e tudo aí que o pessoal está pedindo também. Meu Instagram é Tassos Licurgo, TASSOS LYCURGO. Se puder colocar aí na descrição do vídeo aí. Eu coloquei, eu já pedi o rapaz, quem tá lá no YouTube, pessoal, pode ir lá, que tá lá a descrição lá embaixo, tá lá o nome lá e tá o arroba do professor tá lá também. Procura Tassos Licurgo, Isso, e no próxima semana nós falaremos sobre qual é o tema, é a confiabilidade... Não, é porque o cristianismo. Depois é o cristianismo e comunismo, mas primeiro é o porquê do cristianismo. Nós iremos ver o porquê o cristianismo é a cosmovisão mais confiável que existe. Nós iremos ver o porquê a Bíblia é o texto mais confiável que existe, seja para um ateu, seja para quem for. Nenhum texto já produzido na história da humanidade tem as características únicas, singulares, do texto sagrado, os 66 livros da Bíblia, 39 do Antigo Testamento, 27 do Novo, escritos por cerca de 40 autores, 31 dos quais escreveu os 39 do Antigo Testamento, 27 dos 40 escreveu os 9 dos 40 escreveu os 27 do Novo, num período de 15 séculos. Nós iremos ver as características únicas e impressionantes que tem nesse texto. Iremos ver, além disso, o porquê Jesus Cristo é diferente de todos os demais líderes de outras visões de mundo.
Muito bom, pastor. Muito obrigado por esse dia, obrigado pela lição. Sérgio, suas considerações finais? Obrigado, pastor. Uma bênção ter o irmão aqui conosco, trazendo muito conhecimento. Eu espero mesmo que os ouvintes eles tenham sugado isso daí, né? Na quinta a gente volta. O meu Instagram é o @SérgioGandra9. É sempre uma honra, viu, Edward? Eu que agradeço. Obrigado aí, pastora Ângela. O programa da pastora Ângela tem edificado muita gente. Esse programa é do Ministério 24 Horas Diante do Senhor. Então também entre em contato conosco lá. Quinta-feira, hoje, 19h30, na Matriz, vai ter o culto Escola da Bíblia. Estarei com vocês lá, junto com o pessoal do Ministério. Deus abençoe. Até a próxima, pastor. Muito obrigado. E até mais, ouvinte. Até semana que vem. Por que o cristianismo? Rádio Super. Você sabia que a Igreja Batista da Lagoinha tem um culto semanal especialmente preparado para a terceira idade? Todos os domingos às 8 da manhã no Tabernáculo, na Lagoinha Matriz. Se você tem mais de 60 anos, você é o nosso convidado especial. E você que ainda não chegou à melhor idade, traga seus pais, seus avós, para participarem desse momento de culto ao Senhor e comunhão com os irmãos. Culto da terceira idade Lagoinha Matriz. Todo domingo às 8 da manhã no Tabernáculo, Rua Manuel Macedo,